Em meio às areias quentes do deserto e à opressão do poderoso Egito, surge um homem escolhido por Deus, um líder improvável, um libertador. Seu nome ecoa pela história como símbolo de fé, coragem e obediência: Moisés. Esta é a história do homem que enfrentou o faraó, desafiou um império e conduziu um povo escravizado rumo à liberdade, rumo à terra prometida. O nascimento de um libertador. A história de Moisés começa em um tempo sombrio. O povo hebreu, descendente de Abraão, vivia como escravo no Egito. O faraó, temendo o crescimento do povo israelita, ordenou que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem mortos, mas foi nesse cenário de medo que nasceu Moisés. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, o colocou em um cesto e o deixou flutuar pelas águas do rio Nilo, confiando em Deus. O cesto foi encontrado pela filha do faraó. Ela o adotou e o criou como príncipe do Egito. Moisés cresceu em meio ao luxo do palácio, mas nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Da corte ao deserto. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, Moisés foi tomado pela ira e matou o agressor. Com medo de ser descoberto, fugiu para o deserto de Midian. Lá, tornou-se pastor, casou-se com Zípora e viveu durante anos em relativa paz. Mas Deus tinha outros planos para ele. A sarça ardente, o chamado de Deus. Enquanto apacentava o rebanho, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça em chamas que não se consumia. Ali Deus falou com ele pela primeira vez. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus revelou seu plano: libertar o povo de Israel da escravidão. E Moisés seria o escolhido para liderar essa missão. Moisés hesitou. Sentia-se incapaz. Disse que não era eloquente, que ninguém acreditaria nele. Mas Deus prometeu estar com ele e o enviou ao Egito com sinais e milagres. Moisés diante do faraó. Ao retornar ao Egito, Moisés, junto com seu irmão Arão, foi ao palácio do faraó e proclamou: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O faraó recusou. Em vez de libertar os hebreus, aumentou o peso da escravidão. Mas Deus havia começado sua obra, e com mão forte, ele mostrou seu poder. As 10 pragas do Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais severa que a anterior. As águas do Nilo se tornaram sangue. Uma invasão de rãs cobriu a terra. Piolhos infestaram pessoas e animais. Enxames de moscas arrasaram cidades. Uma peste matou os rebanhos egípcios. Úlceras e feridas cobriram a pele dos egípcios. Uma tempestade de granizo destruiu plantações. Gafanhotos consumiram tudo o que restava. Trevas cobriram o Egito por 3 dias. E por fim, a praga mais terrível, a morte dos primogênitos. Naquela noite chamada de Páscoa, os hebreus foram poupados, pois marcaram suas portas com o sangue do cordeiro, conforme a orientação de Deus. Diante da tragédia, o faraó finalmente cedeu. Vão, saiam do meio do meu povo. O êxodo, rumo à liberdade. Cerca de 600.000 homens, além de mulheres, crianças e animais, deixaram o Egito. Era o início da maior jornada da história, o êxodo. Mas o coração do faraó endureceu mais uma vez, e ele perseguiu os israelitas com seu exército. Ao chegar diante do Mar Vermelho, o povo se desesperou. À frente, o mar. Atrás, os soldados do Egito. Mas Deus operou um milagre. O milagre do Mar Vermelho. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e as águas se dividiram. Um caminho seco se abriu, e o povo passou em segurança. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os engoliram. O povo celebrou. Moisés e sua irmã Miriam cantaram louvores a Deus. O inimigo havia sido derrotado. A escravidão havia ficado para trás. A caminhada pelo deserto. A liberdade havia sido conquistada, mas o caminho para a terra prometida era longo. Durante 40 anos, o povo peregrinou pelo deserto. E mesmo em meio às dificuldades, Deus cuidava deles. Ele enviou maná, o pão do céu, e codornizes para se alimentarem. Fez água brotar da rocha para matar a sede. Guiava-os com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, leis que guiariam o povo na aliança com o Senhor. Mas nem tudo foi obediência. Houve murmurações, idolatria e rebeliões. Por isso, muitos daquela geração não entraram na terra prometida. O legado de Moisés. Moisés liderou com fé, enfrentou desafios e intercedeu pelo povo inúmeras vezes. Ele não era perfeito. Por um erro não pôde entrar na terra prometida, mas seu papel foi fundamental. Ele morreu no Monte Nebo,
com 120 anos de idade, tendo visto de longe a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. A terra prometida e a promessa cumprida. Foi Josué, seu sucessor, quem finalmente conduziu o povo à terra prometida. Mas a semente da fé, da libertação e da obediência a Deus havia sido plantada por Moisés. A história de Moisés não é apenas uma narrativa antiga. É um lembrete de que Deus ouve o clamor dos oprimidos, levanta líderes improváveis e realiza milagres quando menos esperamos. Moisés foi o instrumento de Deus para mudar o destino de uma nação. E sua história nos desafia a confiar, obedecer e seguir a voz de Deus, mesmo quando o caminho parece impossível, porque onde há fé, há libertação.